Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Mauro de Nadal, o deputado Minotto, que estão presentes, e os demais deputados que estão de forma online. Iniciamos a discussão e votação da ata da 9ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Todas já previamente distribuídas aos nobres colegas deputados. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os deputados que aprovem, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata. Passaremos à ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres. Passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto para relatar o seu projeto, ora pautado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os demais colegas deputados que se fazem presente nesta reunião da Comissão de Esportes e Lazer. Eu trago o relatório e voto ao PL número 0626/2025, que trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Neudi Sareta, que pretende declarar de utilidade pública a Associação de Moradores Tríplice Aliança Esportiva, Cultural e Recreativa, Educacional, Renovação e Eventos, AMOTA, de Balneário Arroio do Silva, alterando para tanto o anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu passo direto ao voto, senhor presidente, que, superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a esta Comissão de Esportes e Lazer compete analisar a proposição sob a ótica do interesse público quanto a seus campos temáticos ou áreas de atividade, conforme preceitua os artigos 91A e 144, inciso 3, do regimento interno desse poder. Nesse contexto, entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido à Associação de Moradores AMOTA de Balneário Arroio do Silva é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade, conforme se depreende do seu estatuto social, tem por objetivos, entre outros, cultivar a mais ampla participação dos sócios e da comunidade, promover atividades sociais, culturais e desportivas, zelar e buscar maneiras de melhorar as condições de vida da localidade. Ante o exposto, no âmbito desta comissão, meu voto é pela aprovação ao PL 0626/2025. PL 626/2025, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara utilidade pública a Associação de Moradores da Tríplice Aliança Esportiva, Cultural, Recreativa, Educacional, Renovação e Eventos, AMOTA de Balneário Arroio do Silva. Sob a relatoria do deputado Rodrigo Minotto, apresentou o voto pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Voltaremos à ordem da pauta normal. Sob minha relatoria, o projeto de lei 253/2025, do deputado José Milson Schaeffer, que dispõe sobre a dispensa de estagiários para participação em competições esportivas estudantis oficiais, sem prejuízo de bolsa de estágio ou de qualquer outra natureza, como forma de contraprestação de serviço no Estado de Santa Catarina. Vamos ao relatório. Trata-se de um projeto de autoria que pretende regulamentarmente os estudantes matriculados e atuando em estágio possam ser liberados para competições oficiais constando no calendário da Fundação Catarinense de Esporte, mediante requerimento prévio e comprovação documental. Esse é o relatório. Passa ao voto. Compete a essa comissão apreciar as matérias pertinentes ao sistema esportivo, ao fomento e a práticas esportivas formais e não formais, e as políticas públicas de esporte educacional e inclusão por meio de esporte e lazer. A proposição está em plena conformidade com esses objetivos, ao assegurar ao estudante atleta possa participar de competições oficiais sem sofrer prejuízo em suas atividades de estágio. O projeto visa a valorização do esporte educacional, promove a formação integral do jovem, incentiva a permanência de estudantes em atividades esportivas. A medida reforça ainda o papel da competição estudantil como instrumento de desenvolvimento social, sem trazer prejuízo para o seu estágio. Diante disso, meu voto é pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Passa a palavra ao deputado Lagiano Márcios Machado. Obrigado, presidente. Deputado Camilo, nobres deputados, Rodrigo, Minotto, deputado Mauro de Nadal, quem está nos assistindo, a assessoria.
Tem um projeto da minha relatoria, o deputado Gessé Lopes declara de utilidade pública o Clube Caça e Pesca Alberto Sched, de Criciúma. Ante o exposto, presidente, analisando os autos e toda a documentação exarada aqui, o voto é pela aprovação do mesmo. Projeto de Lei 398/2025, de autoria de Gessé Lopes, declara de utilidade pública o Clube Caça e Pesca Alberto Sched, de Criciúma. Sob a relatoria do deputado Márcio, o voto é pela aprovação da matéria que eu coloco em discussão. Deputados que aprovam, permaneçam como se consta. Está aprovado. Obrigado, deputado Márcio. Passa a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Eu tenho apenas uma matéria para relatar no dia de hoje. Trata-se do projeto de lei 606/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública a Associação Pissarras e Penha Esporte Clube, de Penha, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. O projeto é meritório, tem interesse público e obedece aos comandos constitucionais e legais, já que há prática gratuita de esportes, voluntariado e a filantropia, nos termos do artigo 2º, inciso 5º e 7º da Lei 18.269 de 2021, que dispõe sobre a concessão e a manutenção de título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, e meu voto é pela aprovação. PL 606/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública a Associação Pissarras e Penha Esporte Clube de Penha, altera o anexo 1 da Lei 18.278. Sob a relatoria do deputado Mauro de Natal, apresentou relatório e voto para aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Eu vou pedir licença aos nobres colegas, vou fazer a leitura do voto do deputado Mário Mota ao PL 33/2025, de autoria do deputado Maurício Scudilac, declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro IP Amarelo, 14º Santa Catarina de São José. O relatório é bem simples, passarei direto ao voto. Voto do deputado Mário Mota, que, superada a análise quanto à juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, essa Comissão de Esporte se compete a analisar a proposição sobre a ética do interesse público quanto aos aspectos temáticos e áreas de atividade dessa comissão. Dessa forma, entendo que o título de utilidade pública estadual ser concedido ao Grupo Escoteiro é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade exerce relevante função social. Diante disposto, ele vota pela aprovação do referido projeto de lei, qual coloca agora em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovem permaneçam como se encontra. Está aprovado. PL em questão. Terminada a análise dos projetos, passamos à terceira fase, que é a participação de convidados. Em atendimento ao requerimento 317, de autoria do deputado Mauro de Nadal, e aprovado por essa comissão em 15 de outubro de 25, registramos a presença da senhora Celina Lázaro, representante da Associação MAT, que irá abordar os temas relacionados ao esporte feminino, a valorização da mulher no esporte e as principais demandas das atletas, tanto no esporte de elite quanto no esporte amador. Eu peço a senhora Celina Lázaro para participar aqui junto conosco, pode ficar à vontade. Quantos minutos? 10 minutos. E estamos disponibilizando, a pedido do deputado Mauro de Nadal, 10 minutos para a senhora fazer a sua apresentação. Fique bem à vontade, seja sempre bem-vindo a essa comissão. Passa a palavra ao Mauro aí para fazer o approach. Bom dia a todos os deputados. Muito obrigada pela oportunidade, deputado Mauro de Nadal, para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto difícil, que a gente sabe que muitas vezes, inclusive, falta subsídios para os deputados poderem fazer a defesa daquilo que vocês mesmos percebem como correto, mas, às vezes, algumas linguagens, algumas artimanhas são colocadas e que dificultam a gente fazer esse enfrentamento da maneira correta, defendendo o direito das mulheres e das meninas aos esportes, tanto amador quanto profissional, né? Meu nome é Celina, eu sou diretora da Associação Mátria, ela foi fundada aqui em Santa Catarina, mas nós temos alcance e abrangência nacional, estamos em todos os estados brasileiros, somos hoje cerca de 250 mulheres, inclusive em 8 países diferentes, África, Europa, América do Norte, e hoje, então, eu trouxe esse assunto que é a defesa dos esportes femininos pela segurança, justiça e direito das mulheres, né?
Então, eu vou trazer aqui rapidamente, eu vou ajustar minha apresentação, porque eu sei que vocês estão com pressa, sobre algumas questões que têm sido colocadas e que estão dificultando, né, os nossos direitos. Os pontos principais, eu vou trazer para vocês a questão de que os homens continuam com vantagens fisiológicas, mesmo após supressão de testosterona, mesmo após procedimentos de hormonioterapia. Os casos de atletas masculinos nas categorias femininas têm se multiplicado, e isso não é inclusão, é injustiça e é risco para as mulheres e para as meninas. O objetivo dessa apresentação aqui é, como eu vou repetir para vocês, subsidiar os senhores para que nos momentos de tomada de decisão, de votação, vocês consigam mais firmemente fazer defesa daquilo que eu sei que vocês já têm essa inclinação, né? Trouxe aqui uma foto do atleta masculino chamado Lia Thomas, que se declarou em 2022 mulher e começou a competir na categoria feminina. Ele era um atleta medíocre na categoria masculina. A partir do momento em que ele foi para a categoria feminina, ele começou a despontar, ficar nas primeiras posições sempre. Eu espero que todo mundo tenha entendido essa foto, né? Essa foto mostra a sua capacidade, a sua explosão muscular, a sua força, né? A sua envergadura muito superior à das mulheres, de forma que ele saltava e chegava no meio da piscina, dava 2 braçadas e vencia. As mulheres já enfrentavam a resistência da água muito antes. Então, tudo isso são condições que não são suprimidas simplesmente por um tratamento hormonal. Fora isso, tem essa questão, né? A gente fica muitas vezes preso na questão biológica, mas as mulheres sentem constrangimento quando tem que dividir espaços compartilhados nesses momentos de intimidade, de troca de roupa, de vestiários, nesses lugares. E foi o que as nadadoras que tiveram que conviver com Lia Thomas relataram também, né? Aqui eu estou trazendo um caso brasileiro, o Tiffany, que é um atleta masculino também, que também não se destacava quando estava nas categorias masculinas, mas quando foi para a categoria feminina, consistentemente tem se destacado, conseguido recordes. E aí, ali em cima, está a diferença de rede. Existe uma padronização, as redes masculinas são maiores porque, na média, homens são mais altos. Se a gente pegar estatisticamente ou aleatoriamente aqui, a gente vai ter uma média de estatura maior de vocês, dos homens, do que das mulheres. Então, isso significa regramentos diferentes também nas categorias esportivas. A rede feminina tem que ser menor, né? Campo feminino, às vezes falam de futebol, deveria ser menor, né? Porque, enfim, a gente tem essas diferenças. Não está passando aqui. Agora passou. Bom, as pessoas costumam, de novo, falar sobre a questão hormonal, mas é importante que vocês observem que a nossa estrutura esquelética também é diferente. Os homens têm densidade óssea maior. Por exemplo, o que vocês olham nessa imagem, assim, de imediato, é o ângulo do fêmur com o quadril. Nós temos um ângulo diferente que é devido à nossa capacidade de gestar, de parir, que precisa ter uma estrutura, né, tem uma estrutura esquelética diferente. Mas não é só isso. Nossos ossos das mulheres são mais finos, o crânio da mulher é mais fino, né? Os homens têm ligamentos maiores, enfim, toda a estrutura esquelética é diferente. Isso significa que, por exemplo, colocar um homem, como o caso Fallon Fox, que também se autodeclarou mulher, para lutar contra uma mulher, que pena que não dá para enxergar direito aqui. Mas isso é uma situação de violência, não tem outro nome. Porque um homem batendo em outro homem, o crânio aguenta. No caso da mulher, o que aconteceu? Ela teve uma fratura órbito-ocular, uma contusão e precisou de 7 pontos, e ela relatou: já lutei com muitas mulheres e nunca senti uma força como a que eu senti naquela noite, né? Aqui eu já falei para vocês. Hoje eu comentei aqui com o Alexandre agora que todos vocês entraram falando que está muito quente a sala. Para mim não está. Né? E a gente sempre tem essa briga de homens e mulheres porque vocês sentem mais calor por conta de toda a estrutura de vocês. Massa muscular, força absoluta, tipo de fibras de explosão, gordura corporal, tudo isso existem diferenças significativas. Eu vou pular para vocês aqui, mas eu estou com o material para entregar em mãos de todos os estudos que existem para constatar essa diferença, né? Desde aí 8 anos, por exemplo, arremesso de peso, lançamento de dados, salto em distância, isso é de um jornal de esportes, de ciência do esporte da Europa. As vantagens já aparecem, às vezes, inclusive na infância, já há diferenças não tão significativas, mas que ao longo da puberdade vão se acirrando. Então, a altura, mesmo em homens que começam com procedimentos hormonais, permanecem, obviamente que eles vão ter redução, mas não se chega ao nível de equiparado a uma mulher.
Vários estudos colocando travestis e transgêneros mostram que as mudanças consistentes são modestas, perda de massa magra, área muscular, força, tipicamente reduz cerca de 5% em 12 meses de tratamento, e a gente sabe que os tratamentos nunca são feitos a rigor. Como falei para vocês, eu vou passar, mas existem vários estudos que podem também servir de subsídios para os senhores, né? As vias aéreas, 30% menores das mulheres nos homens, isso não muda através de procedimento hormonal, né? A diferença persiste, então a gente tem um maior trabalho respiratório para fazer os exercícios, né? Vou passar para vocês, como eu falei, e eu vou chegar numa parte que isso é interessante. Esses estudos todos, ainda por cima, podem envolver conflitos de interesse. Se eu quiser aqui competir com o deputado, para dizer quem tem menos força, a gente consegue simular. Agora, eu não posso simular mais força, uma queda de braço, né? Não consigo fazer isso, né? Então, esses estudos, ainda por cima, eles podem ser falseados para fingir menos. Não dá para a gente negar isso, porque existe um conflito de interesse. Trago rapidamente aqui o caso da Leoas, é um time que a Matra está patrocinando agora, que é um time de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que corajosamente recusaram-se a jogar contra um time que tinha homens junto, e com isso elas foram prejudicadas, elas foram excluídas do campeonato, mesmo sendo um campeonato exclusivamente feminino, né? Foram acusadas, perseguidas, assediadas. Então, é essa situação que está acontecendo já no Brasil, quando mulheres ousam defender os seus direitos, né? Elas são atacadas, elas perdem a oportunidade de competir. O ano que vem, esse mesmo torneio está dizendo que vai fazer, então, categorias, vai ser misto, só que o misto significa excluir as mulheres, né? Então, a gente sabe que não dá para simplesmente criar uma terceira categoria em substituição das mulheres. Nós não somos contra uma terceira categoria, mas a das mulheres precisa manter, senão a gente, na prática, estará impedindo o direito das mulheres ao esporte, que, diga-se de passagem, até 1941, a gente tinha uma lei do Getúlio Vargas que dizia que não era da nossa condição, então a maioria dos esportes eram proibidos para as mulheres. Acho que eu coloquei isso aqui, mas é para vocês entenderem como a gente ainda está engatinhando nessa questão, né? É muito recente, a gente já... aqui, estava falando. Incompatibilidade com as condições da sua natureza, né? Então, era um veto, tirava as mulheres o direito de praticar esportes. Então, é óbvio que a gente tem, inclusive, um histórico e há uma ação afirmativa, em última instância, que a gente está falando aqui, né, da necessidade das mulheres terem direito de competir somente com mulheres, certo? Trago rapidamente a relatora especial da ONU sobre violência contra as mulheres, que fez um estudo, um levantamento, para identificar o que está acontecendo ao redor do mundo, e ela trouxe que até março de 2024, mais de 600 atletas femininas perderam mais de 900 medalhas em 400 tipos de competições em 29 esportes diferentes, em função da inserção de atletas do sexo masculino. Então, isso, repito, já está acontecendo no mundo. Espero que em Santa Catarina a gente possa conter esse tipo de dano, né? E aí a gente precisa falar, para finalizar, sobre esse discurso que engana muito, né? Quando a gente fala de inclusão, quem é contra a inclusão, né? Então, a gente, às vezes, é um pouco que assediado quando se utiliza certas palavras para se referir a alguma coisa, mas que, na verdade, na prática, está ocultando a exclusão das mulheres e das meninas das suas próprias categorias esportivas, certo? Para finalizar de verdade, nós temos diferenças para além da questão hormonal, como eu disse. Nosso ciclo menstrual traz desconfortos que impedem a gente ter, por exemplo, uma regularidade como os homens têm para fazer exercícios. A gente vai ter desconfortos ao longo do mês, que isso impede o nosso planejamento, dificulta até a nossa necessidade nutricional. Quem não fala que tem vontade de comer um chocolate, tudo isso altera. A nossa realidade é totalmente diferente. Nós gestamos, nós parimos, e as atletas vão continuar fazendo isso. Isso faz com que elas tenham um tempo de pausa para depois ter que recuperar, correr atrás do tempo perdido. Isso são questões que são diferentes também, né? Nós temos seios, né? Silicone não dói, né? Um homem pode até colocar silicone, mas tem diferença, a gente sente inchaço. Nós temos a criação dos filhos também, que significa menos tempo, às vezes, para se dedicar, e a gente sabe que, culturalmente, isso ainda está a cargo das mulheres, né? E aqui eu trago exemplos, né, de transgêneros, travestis, que continuam permanecendo nas categorias masculinas porque entendem essa situação, né? Então, é importante trazer isso, porque às vezes parece que é um grupo homogeneizado que está lutando por isso, mas não. Existem muitos exemplos no Brasil de pessoas trans do sexo masculino que estão competindo junto com homens ou criando suas próprias categorias para poder ser justo com as mulheres e respeitá-las.
hoje nas Olimpíadas, não está dando para ler direito ali, mas já está sendo revisto isso, né? O Comitê Olímpico Internacional está afastando das categorias femininas dos Jogos, e isso é importante, porque se tem usado também a linguagem de dizer que está se excluindo, não, está se preservando as categorias femininas, né? E existem opções como as categorias abertas. Pessoal, é isso, agradeço a atenção de vocês. Nossos contatos estão aí, a gente fica à disposição para esclarecimentos. Obrigado, Celina. Deixo aberto a palavra. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Parabenizar, né, a sua luta, esse legado que está deixando. Eu estava vendo esses dias nas corridas, uma maratona, salvo engano, de Boston. Aí era proibida a corrida de mulheres, somente homens, por muito e muito tempo. E aí uma mulher, ela pegou e fez a inscrição e colocou a primeira letra. E aí foi correr. E aí estava correndo e passou um ônibus assim da imprensa, e o dono da corrida foi atrás dela correndo, empurraram, e ela concluiu. Porque acreditavam que fisicamente a mulher não poderia concluir uma maratona. E depois de 5 anos que começaram a permitir que as mulheres pudessem concorrer. Então, de fato, a mulher sempre teve muita perseguição, né? Em vários, tanto que apresentou ali que não poderia ter lá na época de Getúlio Vargas competições de mulheres no futebol, que é coisa totalmente descabida. E de fato, no país do futebol, né? E no país do futebol, né? E o que acontece? Então, de fato, você coloca um homem treinar com uma mulher, vai se sentir desconfortável, vai se sentir, né, lesada pelo seu direito, ali num banheiro. Então, tem razão, e eu fico feliz de você vir aqui, né, a pedir ao deputado Mauro de Nadal de nos esclarecer e ampliar nosso mapa de mundo. Obrigado. Com a palavra, deputado Mauro de Nadal. Primeiro, cumprimentá-la, Celina, e parabenizá-la pela luta, né? Há uns meses atrás, o Badotti me trouxe essa tua vontade de vir aqui conversar com os deputados, e eu achei o mais pertinente nós falarmos aqui, nesta comissão, que é a comissão que trata do esporte e do lazer, né, na Assembleia Legislativa, e daqui muitas legislações importantes, elas saem, né, para apreciação em plenário, e sempre com um olhar mais do dia a dia. E quando a gente percebe assim, colocações e sustentações técnicas acerca de um determinado assunto, isso para nós parlamentares é importante para o nosso dia a dia, porque muitos projetos, né, são 40 deputados, muitos projetos dão entrada aqui na casa, e muitos deles referentes a temas bem polêmicos, né? E quem já esteve no esporte, como eu estive, e vários aqui dos colegas deputados já estiveram, sabe verdadeiramente o que significa essa tua fala dentro da competição, né? Nós tínhamos até no passado, e a gente brinca, mas é verdade, quando treinava o masculino lá na minha cidade, nós tínhamos 2 atletas do feminino que treinavam conosco. Por quê? Porque elas tinham uma explosão fora do padrão, mas a competição delas, por ser mulher, era no feminino, mas treinavam conosco para ter um nível um pouco mais elevado, e elas mesmas falavam isso, né? Mas eram opções delas de treinar com o masculino, né? Mas claro que respeitosamente, né, as competições elas sempre aconteciam dentro da modalidade do feminino, né? Eu só fiz esse exemplo para dizer que há uma diferença muito grande entre a participação de um homem, principalmente nas atividades das mulheres, né? E você trazer isso para nós aqui é importante, porque eu tenho certeza absoluta que dá mais segurança para os parlamentares no momento da convicção do voto, né, no momento de fazer uma discussão acerca deste tema, que ele é um tema muito polêmico. Tanto é que o próprio Comitê Internacional, quando trata das questões de Olimpíadas, ainda está amadurecendo esse tema para tomar uma decisão, né? Tamanha a importância de nós fazermos essa discussão e amadurecermos isso dentro das esferas que norteiam o processo de autorização para que essas competições possam acontecer de forma mais segura, né? E o parlamento é isso. Aqui se trata de esporte, trata de jogos estudantis, trata de exemplos que acabam se enraizando também lá nas esferas municipais. Então, o comando a nível de Santa Catarina tem uma influência muito grande nos nossos municípios, nas competições amadoras, profissionais do Estado catarinense. Então, parabéns pela luta, né? E parabéns aí por você estar aqui falando conosco sobre esse tema tão importante. Obrigada.
Obrigado, Celina, parabéns pelas suas colocações. Tramita, acho que nessa casa, um projeto de autoria do deputado Gessé Lopes proibindo que pessoas trans disputem nas modalidades femininas. Eu sou totalmente favorável, já pratiquei diversas modalidades esportivas, joguei muito tempo futebol de salão e futebol de campo, mas percebo em alguns casos, nós assistimos uma luta não sei se foi de boxe, cara, eu fiquei com pena da mulher lutando com um cara trans, da diferença da força. Então a tua luta é pertinente, continua em frente, e o que depender do meu voto, pode deixar que nós estaremos juntos nesse mesmo enfrentamento. De mais a mais, obrigado. Se sinta sempre em casa nessa comissão, junto à Assembleia Legislativa, e precisando, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a todos. Quero só fazer uma ressalva. A gente, às vezes, usa termos, por exemplo, proibir pessoas trans de praticar esportes. Nós não lutamos para essa proibição. Nós lutamos que as categorias femininas continuem sendo das mulheres, que são as pessoas do sexo feminino, que sejam orientadas pelo critério sexo, porque autodeclarar um gênero, isso é uma questão subjetiva e a gente tem uma realidade material. Então, nós não somos contra, né, que pessoas trans pratiquem esportes, mas não ocupando a categoria das mulheres, certo? Só esse é um detalhe importante para nós. Obrigado. Não havendo mais nada a se tratar, encerramos a presente reunião junto a essa comissão e, tanto havendo outra, avisaremos. Um forte abraço.